Há histórias que chamam atenção pelo resultado, e há histórias que incomodam pelo processo. Essa é uma dessas. Não porque alguém tenha conquistado um valor alto em um jogo de números, mas porque o caminho usado para chegar até ali foge completamente do que a maioria considera lógico, aceitável ou sequer possível. Quando se diz que ela usou a trança de Tufti e chegou a 1 milhão na Loto Fácil, o impacto inicial não está no dinheiro, mas na pergunta silenciosa que surge logo depois. O que, exatamente, mudou dentro dela antes que algo mudasse fora? O ponto de partida dessa história não é sorte, nem um momento extraordinário. É um estado comum, quase invisível, no qual a maioria das pessoas vive sem perceber. Um modo automático de existir. Acordar, cumprir tarefas, repetir pensamentos, reagir às mesmas situações, nutrir as mesmas expectativas limitadas e chamar isso de vida. Nesse estado, os dias passam com rapidez, mas sem profundidade. Há movimento, mas pouca presença. Há esforço, mas quase nenhuma sensação de autoria. Foi nesse lugar que essa mulher se encontrava antes de conhecer a chamada técnica da trança. Ela não buscava milagres. Buscava entender por que parecia sempre estar alguns passos atrás da própria vontade. Porque tudo parecia decidido antes mesmo que ela tivesse chance de escolher. Foi quando teve contato com o conceito apresentado no livro Tufti, A Sacerdotisa, de Vadim Zeland, o mesmo autor conhecido por falar sobre linhas de realidade e escolha consciente. A ideia central era simples e desconcertante ao mesmo tempo. Existe em nós um ponto de atenção esquecido, uma espécie de eixo interno que, quando ativado, muda a forma como nos posicionamos diante da vida. A trança, descrita de forma simbólica, não é apresentada como um objeto físico visível, mas como um foco de consciência. Um alinhamento entre atenção, intenção e presença. Segundo o conceito, ela se estende a partir da parte posterior da cabeça e desce pelo eixo do corpo, como se conectasse pensamento e ação em um único movimento. Ativá-la não envolve esforço, nem ritual complexo. Envolve assumir o comando da própria percepção. O que essa mulher fez foi começar pequeno. Todos os dias, antes de se levantar, fechava os olhos por alguns instantes e levava sua atenção a 2 pontos, um atrás da cabeça e outro ao longo da coluna. Visualizava esses pontos conectados, como fios que se entrelaçam. Não buscava imagens grandiosas nem emoções exageradas. Apenas presença. Internamente, afirmava algo simples: estou no comando. Não como um grito de poder, mas como uma constatação calma. Com o tempo, essa prática deixou de ser apenas um exercício matinal. Sempre que percebia que estava agindo no automático, repetia o processo por alguns segundos. Não para forçar a realidade, mas para retornar a si. O efeito inicial não foi externo. Foi interno. Os dias começaram a parecer menos apressados, mesmo com a mesma quantidade de tarefas. As decisões passaram a ser tomadas com mais clareza. Pequenas reações automáticas foram sendo substituídas por escolhas conscientes. É aqui que a história costuma ser mal interpretada. Muitos acreditam que a técnica está na visualização do prêmio, no desejo específico ou na repetição de imagens mentais. Mas o ponto central não é o objeto desejado. É o estado a partir do qual se deseja. Ao ativar a trança, ela não se colocava em um estado de ansiedade, expectativa ou carência. Pelo contrário, a prática só funcionava quando era feita sem urgência, como algo natural, quase banal. Quando pensava no valor que gostaria de alcançar, fazia isso como quem se lembra de algo familiar. Criava uma cena simples, conferindo um resultado, percebendo que os números coincidiam, sentindo uma surpresa serena. Não havia desespero, nem apego. Era como assistir a uma cena de um filme já conhecido. Essa diferença é sutil, mas decisiva. O corpo não entrava em tensão. A mente não criava resistência. A experiência interna era de normalidade. Durante semanas, talvez meses, ela manteve esse estado. Não sabia exatamente quando ou como algo mudaria. Apenas permanecia alinhada. Em algum momento, fez um jogo simples, sem estratégia especial, sem expectativa exagerada. Quando conferiu o resultado, encontrou ali a mesma cena que havia visitado tantas vezes em silêncio. O valor não parecia estranho. Parecia reconhecível, como algo que já existia dentro antes de aparecer fora. O que essa história revela não é um método para repetir resultados específicos, mas um princípio mais profundo. Segundo Zeland, existem múltiplas linhas de realidade disponíveis, e o que define qual delas vivemos não é o esforço, mas a escolha consciente do estado interno.
A maioria das pessoas tenta mudar a vida brigando com as circunstâncias, forçando resultados, desejando a partir da falta. A trança, nesse contexto, representa o oposto: presença, alinhamento e direção. Depois do acontecimento, a prática não foi abandonada. Pelo contrário, ela continuou ativando esse estado diariamente, não mais para alcançar algo externo, mas porque percebeu o valor da consciência que havia conquistado. O prêmio foi um efeito colateral. O verdadeiro ganho foi sair do modo reativo e assumir o papel de autora da própria experiência. Essa é a parte que raramente recebe atenção. O dinheiro chama os olhares, mas o que sustenta a história é a mudança de identidade. A passagem de alguém que se sente levada pelos acontecimentos para alguém que escolhe como se posicionar diante deles. A técnica da trança, nesse sentido, não é uma ferramenta para conquistar coisas, mas para acessar um estado no qual as escolhas se tornam mais claras e os caminhos mais coerentes. É por isso que ela pode ser aplicada a qualquer área da vida. Não porque tudo se resolve da mesma forma, mas porque a base é sempre a mesma: presença. Quando a atenção deixa de estar dispersa, quando o corpo e a mente estão alinhados, a forma como se percebe a realidade muda. E quando a percepção muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, os resultados inevitavelmente seguem outro curso. Talvez a pergunta mais interessante dessa história não seja se a técnica funciona, mas por que vivemos tanto tempo sem perceber o quanto operamos no automático? Quantas escolhas são feitas por hábito? Quantas reações são repetidas sem questionamento? Quantos desejos nascem de comparação, medo ou urgência, e não de clareza? A trança, como conceito, aponta para algo que sempre esteve disponível, mas raramente acessado. Um ponto interno de comando que não grita, não força e não implora. Apenas observa, escolhe e sustenta. Quando esse ponto é ativado, a vida deixa de ser apenas uma sequência de eventos e passa a ser uma experiência consciente. Talvez seja isso que torna essa história tão desconfortável para alguns e tão fascinante para outros. Ela não promete fórmulas rápidas nem atalhos fáceis. Ela sugere que o poder não está fora, nem no acaso, nem em circunstâncias especiais. Está na forma como alguém se posiciona internamente, todos os dias, nos momentos mais simples. No fim, o milhão não é o centro da narrativa. É apenas o símbolo mais visível de algo muito mais silencioso, o instante em que alguém deixa de viver como espectador e assume, ainda que discretamente, a direção da própria história. E isso, independentemente de números ou resultados externos, já é uma mudança profunda o suficiente para transformar qualquer realidade.